Quando Reich desenvolve a metodologia da análise do caráter, ele ainda fazia parte da Sociedade Psicanalítica de Viena e Sociedade Internacional. A proposta de Reich era olhar o paciente como um todo, não só ouvir o paciente, mas ficar atento à forma como o paciente expressava o seu conteúdo, a forma como o paciente relatava os seus sonhos, a forma como o paciente se vestia, a forma como o paciente sentava ou deitava no divã. Isso tudo eram elementos bastante importantes. Claro que isso foi um afronto à psicanálise de Freud. Por quê? Porque a metodologia psicanalítica usava o divã para poder tratar dos pacientes. Reich tira o paciente do divã, coloca o paciente sentado frente a frente e ele vai ouvir o paciente olhando para esse paciente e fazendo com que essa pessoa também olhasse para ele. O fato de ter essa postura diferenciada começa a modificar muita coisa dentro da questão terapêutica. E foi a partir disso que Reich começou a perceber que toda aquela dificuldade da análise do caráter, ela estava diretamente ligado a um traço de caráter específico de cada um. Por quê? Porque todos nós temos traços de caráter específicos. Reich, então, quer dizer que caráter significa a expressão do meu temperamento e da minha personalidade por meio do meu corpo, através de gestos, postura, tom de voz, vestimenta. É muito importante, dentro dessa técnica, nós olharmos inclusive a forma como o paciente se veste. Isso nos diz muita coisa. Uma pessoa que se veste de uma forma desleixada, ela vai mostrar um traço de caráter. Uma pessoa que se mostra de uma forma inteiramente impecável, vai mostrar um outro traço de caráter. Isso é apenas um exemplo. O tom de voz da pessoa, a forma como a pessoa expressa o seu conteúdo, também é importante. Por quê? Algumas pessoas usam um tom de voz baixo, monótono. Outras têm um tom de voz mais agressivo. Outras têm um tom de voz extremamente alto, soberbo. Isso vai mostrando para nós traços de caráter de uma pessoa. Bem, esses são alguns dos elementos que fazem com que nós consideremos que o caráter ele é expresso pelo corpo, gestos, postura e tom de voz, e o caráter, como Reich dizia, ele pode ser lido no corpo. Por meio dessa leitura corporal, nós identificamos também os traços de caráter de uma pessoa. Bom, Reich, ele determinou que cada traço de caráter, ele se forma de acordo com o congestionamento da nossa energia ao longo das etapas do desenvolvimento. Resumidamente é assim: um bebezinho, desde o momento do útero, quando ele está se formando, ele vai ter uma energia que vai ter uma interação com o útero, com a mãe. Se houver um comprometimento na gestação, essa energia vai ficar comprometida. Isso traz uma marca, um imprinting, e essa marca vai responder pelo funcionamento do caráter quando essa criança for adolescente ou adulta. Na amamentação, a mesma coisa, no controle dos esfínteres, na descoberta dos genitais, até chegar à adolescência. Quando chega à adolescência, o bebê, o adolescente, ele vai mostrar aqueles traços de caráter que ficaram mais comprometidos ao longo da sua história. É isso que nos dá as tipologias caracterológicas. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, acesse o nosso site, lá você encontra várias informações. Até mais.